Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Através dos Portais da Morte. O livro foi publicado no Brasil em 1993 pela editora Pensamento, com 120 páginas divididas em 15 capítulos e foi escrito por Dion Fortune. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me mandou mensagem perguntando sobre a continuidade do canal e etc, por que eu estava demorando para gravar vídeos, mas a logística aqui, como vocês sabem, é complicada, muita gente, muitos contextos aqui em casa, e estava em obra também, esse outono que não é outono, mas é verão, ou seja, calor terrível e como vocês sabem, a câmera capta tudo, né? Menos captar bem o som da nossa voz. Então a mosca que voa lá do outro lado da rua, ela capta, mas a voz aqui que está em cima do microfone, ela não capta tão bem. Então não dá para ligar aparelho eletrônico, então tem que ter um silêncio para a qualidade do som ficar minimamente aceitável, né? Mas vamos torcer aí agora para tudo dar certo e a gente conseguir gravar todos os vídeos em sequência aí que já estão lá publicados no blog, inclusive, né? Para quem tem curiosidade de saber quais serão os próximos livros que a gente vai tratar aqui em vídeo, dá uma passada lá no blog que já tem mais 7 resenhas lá escritas, né? Bom, mas antes da gente tratar do livro, eu preciso também dar uma introdução para familiarizar alguns de vocês com o contexto a qual esse livro se baseia. Ele, obviamente, é um livro esotérico, né? Um livro ocultista de uma das mais proeminentes ocultistas do século XX, que é a Dion Fortune. E ela é uma inglesa, né? Importantíssima dentro do contexto da magia moderna. Eu, particularmente, sou fã dos livros dela porque ela tem uma maneira muito clara e muito simples de escrever e muito didática. Então, por mais que ela fale de um assunto complexo, ela tem uma maneira muito clara de passar esse assunto. Porém, eu acho que se faz necessário também eu familiarizar alguns de vocês que talvez não estejam familiarizados com alguns conceitos base para a gente começar a tratar desse livro, que é o seguinte. Primeiro é a crença na reencarnação. Então esse livro ele se baseia, tem esse princípio, né, de crença de que a reencarnação é uma realidade, ponto, ok? E o segundo ponto é que isso é uma coisa mais ou menos comum dentre os contextos esotéricos e ocultistas de uma forma geral, que é um princípio mais ou menos trino, como eu falei lá no vídeo do Plano Astral. Quem não assistiu, vale a pena depois dar uma assistida, porque esses vídeos são complementares de uma certa maneira, porque o que não for dito aqui tá sendo melhor explicado lá, talvez, que é o conceito de que nós temos basicamente 3 corpos. Eu vou colocar assim, ok? Como eu digo lá no outro vídeo, essa coisa vai variar, mas o princípio básico que é comum a quase todas as linhagens espiritualistas é esse, de que nós temos o corpo material, a alma e o espírito, né? Então, repito, isso vai variar de escola para escola, de tradição para tradição. Alguns vão dividir isso em 4, então vai dizer que é o corpo material, o corpo etérico, a alma e o espírito. Alguns vão dividir em mais, né? Mas o princípio básico que se tem que ter em mente é esse, de que nós temos o corpo material, né? Obviamente, e aí o corpo, a alma, né, o corpo astral também, alguns vão colocar dessa forma, ou o corpo etérico, como relacionado à alma, e o espírito, que seria então a centelha divina, né, essa partícula divina que nós temos. Então, o corpo material perece, e o segundo corpo que perece é então a alma, né? Então, tem esse regresso até a volta ao espírito. Então a alma ela mantém ainda características do corpo físico, porque ela é um reflexo, né, menos denso desse corpo material. Bom, então, entendido esse ponto, chegamos ao primeiro capítulo do livro, que ela chama de A Grande Anestesista. E aí nesse primeiro capítulo ela vai questionar por que
tememos a morte? Será que é por causa da dor? E aí ela cita que em muitos casos as pessoas morrem dormindo e etc, então não sente dor. Então a gente tem noção de que isso é uma possibilidade. Então será que a gente teme a morte por causa da dor? Ou na verdade a gente teme a morte por causa da separação? E aí essa é a ideia que ela traz, de que na verdade o nosso grande problema com a morte é o fato de nos separarmos daquilo ou daqueles que nós amamos, né? Então essa seria a grande dificuldade, porque como a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado, que a única coisa que a gente sabe é que nós vamos estar de uma certa maneira separados desse contato material que a gente tem com os nossos entes queridos, etc. Então esse seria o nosso grande temor em relação à morte. Mas aí ela vem trazendo que os grandes iniciados do passado não tinham esse medo, porque eles tinham consciência do valor do encarne e desencarne, etc., e do porquê de todo esse processo. Então, estar vivo ou estar morto não era um problema para eles por causa da consciência da continuidade da vida. O segundo capítulo se chama Transpondo o Limiar, e ela ressalta que os relatos de pessoas que se lembram de suas vidas passadas pode ser um conforto tanto para o moribundo quanto para o descrente, né? Já que esse tipo de relato muitas vezes são impressionantes. Tem até um livro aqui que eu tenho, que eu li há muitos anos atrás. De repente eu vou reler ele e trazer ele aqui. Eu não sei se eu tenho ele ainda, acho que tem. Acho que é O Amor Me Trouxe de Volta. Não tenho certeza se é esse livro, vou ver depois. E ele é um livro só de relatos sobre casos de reencarnação, onde as pessoas se lembram de suas vidas passadas, né? Ou tem referências de que elas voltaram, etc., como tinham prometido. Eu não lembro direito exatamente o enredo do livro, mas é algo relacionado a isso, a reencarnação. E aí ela diz que esses relatos, né, muitas vezes são acalantos, né, porque podem dar uma perspectiva diferente para quem está prestes a morrer e para quem não acredita que existe um pós-vida, porque quando esses relatos são muito impressionantes, talvez dê uma nova perspectiva para essas pessoas. E destaca que em alguns casos há um desligamento da consciência para com o corpo, e aí isso simplesmente faz com que a pessoa durma e acorde no além. Mas que para muitos outros que são psicamente desenvolvidos, essa passagem ela se dá de forma absolutamente consciente e tranquila, né? E que não há desamparo para quem quer que seja, porque os parentes e amigos que já desencarnaram amparam essa pessoa quando elas chegam, quando elas desencarnam, né? E para quem não teve amigos e parentes, os semelhantes se aproximam e amparam essas pessoas. Mas aí também entra uma questão dúbia, né? Porque semelhantes aí pode ser lido de diversas maneiras, né? Porque se for uma pessoa com hábitos um tanto quanto controversos para os padrões, né? Então pode ser que esses semelhantes sejam semelhantes também nesse sentido. E aí, mas de qualquer forma, a ideia parece ser de que sozinho ninguém fica. Sobre essa questão de desenvolvimento psíquico e etc., tem um exemplo do Chico Xavier, né? Que ele, por exemplo, sabia quando ia morrer, né? Ele deu um indicativo, assim, se eu não me engano, ele falou que morreria no dia que o Brasil estaria mais feliz, e foi no dia da Copa e etc., que ele morreu, né? Então, curioso isso, né? Você vê, ela tá falando aqui sobre desenvolvimento psíquico, e ele sempre foi uma pessoa que trabalhou constantemente com essa questão da espiritualidade. Então, ele estava cônscio, né, de quando ele ia fazer essa passagem. Então, isso tem, acho que, a ver com o que ela está falando aqui, sobre essa questão do desenvolvimento e etc. O capítulo 3 se chama Ajudando ou Estorvando os Mortos, e aí ela traz a relação entre pessoas que não creem na vida após a morte, em questões espirituais, e naqueles que morreram, né? Mas que, por exemplo, muitas vezes essas pessoas que não creem, elas ficam num luto tão profundo, né? De uma tristeza tão profunda, e isso até explicava, né? Porque você imagina, se a pessoa não crê que existe um além,
que existe um pós-vida, ou uma vida espiritual, como você queira chamar, é muito natural que talvez ela sofra até mais, muitas vezes, né? Porque para ela, aquela pessoa morreu para sempre, não vai ter mais nenhum tipo de comunicação, de contato, nem nada, acabou e pronto. Então, esse tipo de estado emocional, lembrando que o princípio é de que o espiritual é uma realidade. A John Fortune é uma espiritualista. Então ela vai dizer que o quê? Esse tipo de luto muito profundo, né, da pessoa que é descrente, etc., ele é muito prejudicial para o morto, a pessoa que desencarnou. Justamente porque vai afetar ele emocionalmente. Porque há esse contato emocional. Bom, e aí ela fala que após certo período a alma chega no purgatório, que na verdade seria uma espécie de estado mental e não necessariamente, né, um local onde a alma então reflete, passa por um período de reflexão sobre todo a sua existência e que os encarnados deveriam então respeitar um certo tempo para tentar restabelecer contato, justamente porque a alma está naquele período de reflexão ainda, então seria interessante que se deixasse a alma ali tomando consciência de que desencarnou, para só então tentar restabelecer um contato. Os vivos, né, tentarem estabelecer o contato com essa pessoa, mas que preferencialmente esse contato deveria ser auditivo e não visual. Que nesse contato a gente deve encorajar os falecidos, né, na sua caminhada. Então que eles sigam seu caminho, etc. E que nós sigamos o nosso aqui. Então, estão percebendo que até esse ponto aqui o que ela vai destacar muito é essa questão do emocional, da relação emocional, sobre o quanto isso pode afetar o morto, né? Então, ok, é muito natural, ao meu ver, que nós soframos a separação, mas que essa separação, ela não pode ser, a gente não pode se permitir ficar nesse tipo de lamentação eterna. Ela tem o seu período ali, tanto para o morto quanto para nós, né? Porque, obviamente, houve um período de ligação, houve uma vivência junto, houve uma série de laços e uma história juntos e tudo mais. Mas, se a gente mantém na consciência a ideia de que todos nós vamos desencarnar um dia e de que a vida é uma constante, então esse peso dessa separação, ele pode se tornar mais tênue. A gente pode tentar fazer isso racionalmente, tentar colocar na cabeça que a vida continua. Então, se a vida continua, a gente se separou da relação material. Mas quando eu desencarnar, por exemplo, eu vou encontrar os meus entes, os meus amigos, os meus parentes desencarnados. Eu vou ser amparado por eles, eu vou estar em contato com eles de alguma forma, né? Dependendo também do contexto, porque aí entra a questão da reencarnação e aí talvez nem com todos. Mas de qualquer forma, a ideia também é de que a gente, estando desencarnado, né? Mesmo que uma pessoa tenha reencarnado, a gente vai conseguir de uma certa maneira ter contato com essa pessoa, mesmo que ela não saiba. Mas o perigo, né, de ficar nesse estado emocional penoso o tempo inteiro é a questão de impedir que o indivíduo se desenvolva a sua caminhada. Ou seja, toda essa lamentação pode fazer com que a pessoa morta fique presa a nós emocionalmente e sofra do outro lado também. Um exemplo para isso, quer ver, é em relação a pessoas que viajam mesmo para outros lugares, etc. Já viu como tem gente que fica o tempo inteiro mandando mensagens falando que tá com saudades e pedindo pra pessoa voltar logo? Né? Isso é terrível. E eu acho isso uma coisa terrível, né? Porque muitas vezes a pessoa tá feliz no lugar onde ela tá e a pessoa tá daqui falando volta logo, que não sei o que, mandando essa energia de puxar ela de volta, né? E às vezes a pessoa tá feliz onde ela tá, ela não quer voltar. E aí fica mandando essa energia que de uma certa maneira é uma energia negativa. Ok que nós tenhamos saudade, mas tem que se avaliar o caminho do outro. Se o outro está feliz onde ele está, então que ele seja feliz onde ele esteja. Porque o princípio do amor é isso, né? É você desejar o bem para o outro, independentemente dele estar do seu lado ou não. É querer a pessoa bem.
Então, muitas vezes, quando a gente fica nesse processo de volta logo, ou te quero do meu lado, ou é inveja, ou é essa coisa de descontrole emocional e tudo mais. De qualquer forma, sendo inveja, descontrole emocional, qualquer coisa que seja, são sentimentos negativos. Então, se você gosta daquela pessoa, seja aquela pessoa que viajou, seja aquela pessoa que desencarnou, então, ao invés de ficar tentando trazer ela de volta para você, deseja que ela fique feliz, né? Que ela tenha sucesso, que ela tenha desenvolvimento onde quer que ela esteja. Porque, por exemplo, sendo ela desencarnada ou estando viajando, se você deseja que ela tenha progresso, evolução na vida, por exemplo, no caso da viagem, deseja que ela tenha sucesso, que ela tenha condições de te visitar de vez em quando. É muito melhor do que você ficar tentando trazer a pessoa de volta para a tua realidade. Porque de repente, na realidade em que você quer que ela esteja, ela não vai ser feliz. Mesma coisa o caso do desencarnado. Se ele desencarnou, deseja que ele tenha evolução espiritual, que ele tenha progresso na vida nova que ele está levando. Porque de acordo com esse desenvolvimento, de repente ele pode te visitar também de vez em quando. Então, às vezes a gente tem que mudar um pouco, né, a perspectiva das coisas, tirar o centro de nós mesmos e tentar enxergar o outro e entender o que o outro está sentindo, o que o outro pode sentir com as nossas ações. Isso acho que é um princípio de amor, né? Querer o bem ao outro, independentemente dos nossos quereres pessoais, do nosso egoísmo. O quarto capítulo chama Vencendo o Pesar. Ela alega que o tipo de luto define a consciência e o tipo de amor. Aí ela fala assim na página 34. Pode parecer estranho dizê-lo, mas o verdadeiro amor não é de natureza emocional, mas sim uma atitude da alma para com a vida. O verdadeiro amor é uma radiação espiritual, como a da luz solar, e como o sol, ela brilha sobre o mal e o bom, sobre o justo e o injusto, não sendo cego à sua condição, mas amando-os por igual. Este é o amor mais nobre, e traz a salvação em suas asas. O verdadeiro amor procede de uma natureza amorosa, não de emoções estimuladas. É o único tipo que proporciona felicidade no casamento ou em qualquer outra relação na vida. E não é esse tipo de amor que leva a colapsos mentais e a extremos de pesar quando a pessoa amada é ceifada pela morte. É claro que sempre haverá choque e sensação de vazio quando alguém de cujo amor dependemos durante anos nos é tirado, pois então toda a nossa vida precisará ser reajustada à nova situação. Mas o choque não deve ser tão grande a ponto de despedaçar toda a estrutura de nossa existência. Se isto ocorrer, saberemos que transgredimos o segundo mandamento. Erigimos um ídolo e o adoramos, em vez de conhecer e servir ao único Deus verdadeiro. Então aqui esse final, obviamente, ela é uma cristã, e aí ela faz essa relação aí com a questão judaico-cristã, mas acho que o que importa é a ideia em si, né, que é justamente essa, de que a consciência da continuidade e a autoanálise em relação a esse amor e esses sentimentos que nós temos pelas pessoas que nós convivemos e etc. E sobre essa questão do amor, eu já falei que vou desenvolver isso melhor aqui, né, porque as religiões, de uma forma geral, elas falam muito disso, né, especialmente as religiões monoteístas ou que surgem, né, desse contexto monoteísta, etc. E então é um assunto complexo, né, complicado. Eu acho que vale a pena a gente desenvolver aqui. E aí eu já comprei aqui esse livro do Lewis, Os Quatro Amores. Legal esse livro, bonito, né? Capa dura também. E aí onde ele desenvolve justamente essa questão do amor, dos quatro tipos de amor, né? Do ágape, do eros, philos e etc. E, bom, e aí em uma outra oportunidade a gente desenvolve esse assunto, porque é um assunto também muito interessante, que acho que confunde muita gente, né? Especialmente por causa da questão da língua, a língua portuguesa, inglesa, etc. Ela não tem todo esse aprofundamento ou essas variações no sentido de amor como o grego tem. Então, bom, aí a gente vai tratar disso num outro vídeo.
Em relação ao amor de casais, né, ela fala assim na página 36. Se observarmos a vida, veremos quão verdadeiro é isto. Há uma sutil diferença entre uma pessoa, um homem ou mulher, bem casada, e alguém que não o é. Eles não precisam estar juntos para isto transparecer, pois tal fato constitui uma sutil diferença psicológica, e a separação não a afeta. A pessoa que ama e que é amada conserva essa sensação de realização espiritual, mesmo quando separada por longo tempo de seu par. Os psicólogos bem sabem que a falta dessa união, que os esotéricos chamam de polarização, é responsável por muitas doenças nervosas, e que tais doenças podem ocorrer mesmo em pessoas casadas, se não tiverem nenhuma afinidade e comunhão com o parceiro. Se continuarmos a amar e a ser amados, mesmo após a perda da pessoa amada, essa viuvez espiritual não acontece e não ficamos descasados. A influência intangível do amor continua a se fazer sentir e a personalidade continua polarizada. E aí, aproveitando o gancho para falar dessa questão de casais e etc, né, eu converso com muita gente casada, né, ou que namora, e eu acho muito curioso isso, né, essa questão das relações que muitas vezes nós criamos com pessoas que a gente não ama, ou pior, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente abraça um relacionamento, não ama aquela pessoa, mas ao menos tem uma empatia, tem uma certa admiração, etc. Tem uma certa ligação de alguma forma. Mas eu vejo muitos casos onde pessoas estão juntas e não se amam, mas se odeiam. E isso é muito estranho, né? É muito estranho pensar que uma pessoa seja capaz de dormir com a outra e, na primeira oportunidade que tem, falar mal daquela pessoa e dizer que odeia aquela pessoa, etc. Eu acho isso muito estranho. Eu sou suspeito para falar que eu nunca fui casado, então eu não tenho esse tipo de vivência, né? Eu não sei de que formas o casamento destrói o amor, né? Ou gera o amor. Mas na minha observação eu tenho visto isso, que infelizmente eu conto nos dedos os números de casais que eu conheço onde existe fidelidade no sentido da troca, né? Eu tô falando de fidelidade necessariamente sexual, mas fidelidade no sentido de um contar com o outro verdadeiramente, de um confiar no outro, né? E amor recíproco, né? Um admirar o outro, expressar isso através de atos, através de gestos, através do dia a dia mesmo, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Então, parece que a gente ainda não desenvolveu totalmente aquela coisa do passado, né? Onde o casamento tinha muito mais uma importância social do que sentimental. Então, bom, infelizmente eu tenho visto isso constantemente. Eu acho isso desmotivador até. Ainda mais eu que tenho um espírito assim muito livre, né? Tenho muito receio dessa coisa de relacionamento. Então, eu quando vejo esses exemplos ao meu redor, assim, mesmo que eu me assuste e falo, epa, acho que eu não quero isso pra mim, não. Bom, o 5º capítulo se chama O Tempo Determinado, e ela fala que através da astrologia é possível prever os períodos onde estamos mais próximos da morte, mas que isso não deveria ser uma preocupação para ninguém, já que até os 70 anos nós deveríamos estar empenhados em simplesmente viver, depois dessa idade, que seja como Deus quiser. O 6º capítulo se chama Costume Tradicional e Fato Psíquico. E ela entra num aspecto mais esotérico, menos filosófico, etc. Ela diz que no momento da morte, o duplo etéreo ainda está em processo de transição. Então ele já não consegue mais absorver o prana, né, oriundo do Sol. Prana, leia-se energia, né, e do Sol. E então ele pode vir a absorver essa energia dos presentes ou de alguns elementos ali que estejam dispostos, como velas, etc. Aí ela fala assim na página 48. O fogo é uma forma elementar de vida etérea, e a chama desprotegida de uma vela, totalmente exposta ao ar, emana uma proporção considerável de substância etérea. Se colocarmos velas acesas em torno do leito de morte de alguém e o cobrirmos com flores frescas, haverá suficientes emanações etéreas para satisfazer as necessidades
do duplo etéreo, ajudando a vencer a sua etapa de transição e evitando que absorva a vitalidade dos vivos. Isto é, sem dúvida, mais natural do que permitir que o morto inicie o que pode acabar se tornando uma relação perniciosa com os que ficaram para trás. E é, ao mesmo tempo, mais humano do que não lhe proporcionar nenhuma ajuda. Então, bom, aí a gente pode começar a elucubrar sobre as origens até dessa própria questão das velas, né? E das flores, etc., que talvez tenha de fato um fundamento antigo, né, baseado nessa ideia aqui que ela está falando, de que isso tinha por objetivo dar essa energia, né, extra, proporcionar essa energia extra ao duplo etéreo da pessoa, à alma da pessoa, para que ela se mantivesse mais tempo ali presente. Aí ela fala ainda que o Sol, né, diretamente falando, ele dispersa mais rapidamente as forças etéreas, e que aí ela vem trazendo uma série de elementos, né, que são usados dentro do contexto esotérico ocultista, né, como o incenso, que isso facilita a materialização, que o preto isola as energias, etc., e vem trazendo toda essa relação dos elementos que muitas vezes compõem um funeral. Então é uma análise simples, mas da possibilidade do que podem representar esses elementos que estão presentes ali no funeral. Dá dicas, né, também do que se pode fazer com o corpo morto, né, a questão da cremação, ou sobre plantar uma árvore em cima do local onde a pessoa foi enterrada. E aí isso também é um assunto muito interessante, né, porque várias culturas vão tratar essa parte de diferentes maneiras, né? Alguns vão considerar que esse duplo etérico, essa alma, etc., vai ter que ser eliminada logo, né? Ela não tem que ficar ali. Então, justamente para evitar a possibilidade dele começar a vampirizar os outros, de virar um encosto, né? Sugando a energia de outras pessoas ou ficar zanzando por aí. Então, alguns vão tentar eliminar de tudo quanto é forma o corpo físico, né, para acabar logo com a ligação e exorcizar e tentar despachar esse segundo corpo o mais rápido possível. E, bom, e aí justamente isso, né? São várias interpretações, várias culturas diferentes ao redor do mundo, isso daí já é um outro universo, né, de discussão. Mas eu lembro que, aí sobre essa questão da árvore, tem um projeto italiano, se eu não me engano, chamado Capsula Mundi, que eles botam o corpo da pessoa num ovo, e aí com os elementos ali, os componentes necessários para nascer uma árvore, talvez com as sementes, etc. Eu vou botar o link de tudo isso que eu falar na descrição do vídeo. E aí nasce a árvore, então você fica em posição fetal, né? Bota o corpo em posição fetal dentro desse ovo, e aí dali você nasce uma árvore, ou seja, você vira uma árvore. Eu achei bem bonita, né? A ideia, um conceito, né? É lógico que isso pode ser feito de uma maneira mais caseira, né? Você plantar ali junto do corpo mesmo as sementes para a árvore, sem necessariamente botar nessa cápsula, mas esteticamente falando é bem interessante, assim. Eu vou botar o link aí na descrição do vídeo. E além dessa questão toda, né, de variações, uma vez me mandaram no WhatsApp um vídeo falando sobre esquartejamento e etc. E aí é isso que eu falo sempre para as pessoas, sobre ter o senso crítico na hora que receber esse tipo de coisa na internet, seja no WhatsApp, seja em vídeos no YouTube, etc. Sem procurar mais uma fonte. Na verdade, eram os corpos esquartejados, não lembro exatamente o que o vídeo falava, mas tinha as fotos lá, etc. E era o processo processo funerário do Tibete. E aí eu já conhecia o processo, né? E aí mas as fotos falavam de uma coisa totalmente diferente. Falavam que estavam comendo os corpos, sei lá. E aí, na verdade, é porque eles fazem talhos no corpo da pessoa, né? E colocam no alto da montanha pros pássaros comerem o corpo. Então a pessoa morre, eles vão lá, cortam o corpo, né? Fazem os talhos, assim, os cortes, para que os animais tenham facilidade na hora de comer o corpo todo. Então é um processo também ecológico, né? Você não está enterrando e você está alimentando ali os bichos com o corpo, também é interessante. É um pouco mais gore,
Muitas pessoas podem ficar chocadas com essa ideia, ver aquele monte de pássaro comendo ali o corpo da pessoa que morreu, mas é ecológico. Pelo menos está alimentando ali os pássaros, etc., dando um sentido, né, para aquele corpo que já não serve para mais nada. Ou também tem essa opção de plantar e etc., e virar uma árvore, ou também para quem preferir tem a cremação, ou seja, tem várias opções, né, ecológicas, né, para se fazer com um corpo que já não serve mais para nada. O capítulo 7 se chama A Morte do Corpo e ela vem falando sobre a questão das energias que estão depositadas em nós, a força vital e etc., para essa manifestação aqui dessa vida, né? Então, que na infância elas devem ser empregadas para o desenvolvimento e que na juventude para a reprodução. Das pessoas que não têm interesse em reprodução, que essa energia pode ser gasta com lazer, no trabalho ou com algum outro tipo de motivação emocional. E ela fala também que a morte natural não inclui doenças, já que essas seriam uma quebra para com a natureza em si. Aí ela fala assim na página 56. Há duas maneiras em que a morte pode ocorrer, de maneira natural e de acordo com a lei divina, ou de maneira não natural, como quebra dessa lei. Por estranho que pareça, o esotérico não classifica a morte por doença entre as mortes naturais. As doenças são uma consequência de quebra da lei divina. De alguma forma, fez-se violência à natureza, e isto teve por resultado o colapso da máquina humana. A morte natural, a morte provocada pelas operações da lei divina, só ocorre quando o karma designado para essa encarnação foi esgotado. Enquanto isso não acontece, as forças vitais conservarão a vida da pessoa até uma idade bem avançada, como demonstram muitos exemplos de homens e mulheres vigorosos que permanecem a serviço de Deus muito além de 70 anos de idade. Isso aqui tem dois aspectos aí. Se a gente for levar em consideração a questão do karma, né, pode ser que ela mesma vai falar isso em alguns outros momentos, que a pessoa seja designada para viver um determinado período de tempo curto, simplesmente para cumprir ali uma função kármica e depois morrer. Isso seria então um processo natural que não alcançaria ali a idade avançada, justamente porque a pessoa veio só para cumprir aquele determinado desígnio, né? Em relação a essa questão da doença, etc., isso tem um certo sentido esotérico, né? Porque o princípio dos conceitos esotéricos, de uma forma geral, é sempre de que tudo surge no espiritual. E aí você pode associar o espiritual à questão mental. Então, por exemplo, em uma linguagem mais materialista, né? Então, se você tem problemas mentais, etc., não mentais no sentido de ser maluco, mas problemas mentais de estar em dissonância com a tua própria natureza, isso pode começar a gerar uma série de problemas que vão se manifestar no teu corpo físico, que são as chamadas diversas doenças aí psicossomáticas, etc. Isso em termos materiais. Mas em termos espirituais, isso também se aplica, né? Porque se você está em desacordo com o teu caminhar, com a tua senda, então isso pode gerar uma série de complicações que vão se manifestar no corpo físico através de doenças. Então, mas também é uma coisa que a gente tem que ficar muito, um pensamento que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre quando a gente fala essa coisa de karma e etc., tem gente que tem uma tendência a ter aquele pensamento de bem feito. E então fala assim, não, porque fulano nasceu, não tem um braço hoje, é porque ele fez alguma coisa na outra vida, então bem feito, fez alguma coisa que prejudicou alguém em outra vida, então ele nasceu sem braço para pagar. Então uma coisa assim meio punitiva e etc. Então a gente tem que tomar sempre cuidado porque o karma não é exatamente isso. Então a mesma coisa sobre essa questão, né? Não é porque a pessoa tem uma doença que necessariamente ela está sendo castigada. Ela pode estar simplesmente sofrendo a consequência de um estado mental ou espiritual, dependendo da linha de pensamento que tu for seguir, ou não. Pode ser, por exemplo, em termos esotéricos, a gente também tem que levar em consideração que a magia é uma realidade para nós. Então, às vezes, a pessoa estava muito bem ali no canto dela, seguindo o caminho dela, sem perturbar ninguém, etc. Mas por causa de alguém que não foi com a cara dela, em algum momento, a pessoa foi lá e fez um ritual contra aquela pessoa e jogou uma doença na vida dela.
Então, nem sempre as coisas são consequência de nós. Às vezes são consequência dos outros, né? Às vezes você está andando tranquilamente na rua, né, e vem um maluco e te agride. E aí? Você estava no seu caminho, você estava indo lá para o seu trabalho, e foi o maluco que te agrediu, a culpa é sua. Quer dizer que você então deveria ter feito um outro caminho? Não, você sempre fez aquele caminho, você estava seguindo o seu caminho, você estava feliz naquele caminho, foi o outro que veio e te atacou. Ok que a gente considere essas possibilidades, mas também existem outras possibilidades. Então, assim, em termos esotéricos, tudo isso é possível. Então, sempre é muito complicado julgar, né? Por isso é complicado julgar, dizer fulano está assim por causa disso ou daquilo. Não, isso demanda uma análise muito específica que muitas vezes nem se chega a conclusão nenhuma. Então, quer dizer, na dúvida, eu acho que a ideia mais apropriada é não julgue. Se fulano está passando por uma dificuldade, se fulano está tendo um problema, não julgue. Você não sabe os elementos que levaram a pessoa a estar passando por aquilo, ok? Aí ela conclui esse capítulo dizendo que a forma natural de morrer é dormindo em idade avançada. O capítulo 8 se chama Indo ao Encontro da Morte, e esse capítulo tem o objetivo de levar o leitor a refletir sobre a função da morte, né? Que seria então, deveria ser entendido então como apenas mais uma etapa da vida. O capítulo 9 se chama O Lado Oculto da Morte. Começa falando sobre as nossas funções para com o corpo, que é garantir que ele retorne ao pó, entre aspas. Ela destaca que em casos de morte violenta, por exemplo, a pessoa pode reencarnar automaticamente, lembra que eu falei anteriormente? A pessoa pode reencarnar automaticamente para garantir os devidos ritos funerários. Então, a pessoa morreu ali, foi assassinada ou sofreu algum acidente, etc. E de repente, supondo aqui, né? Ninguém viu, né? Ninguém sabe. A pessoa está lá dada como desaparecida, etc. E ninguém sabe o que aconteceu e fica aquela lamentação lá. Então, essa alma pode reencarnar automaticamente numa outra família e morrer logo em seguida, porque aquele bebê esperado ali, né, vai ganhar muitos sentimentos positivos e etc. E vai ganhar os devidos ritos funerários. Então isso para, de uma certa maneira, acalentar aquele espírito, né? Aí ela vem falando também sobre os quatro arcanjos a se invocar para garantir o processo de decomposição, né, do corpo e tudo mais, e que o morto não deve ser evocado logo em seguida à sua morte para não correr o risco dele virar então um encosto, né, que a gente falou anteriormente. O capítulo 10 se chama O Purgatório, e ela relata que o purgatório é um estado mental na qual o indivíduo, né, observa e vive a questão dos pecados, né, que ele cometera durante a vida, para serem então expurgados em forma de karma na próxima encarnação. E que isso é feito em grupo, né, com almas afins. Então, lembra que eu falei lá no começo? Que se você não tiver família, etc., outras almas de comportamento semelhante se aproximam e você acaba indo com elas. Então, isso tem a ver também com a questão lá que eu falo no vídeo do plano astral, sobre essa questão do estado mental e etc., vibracional. Isso é uma ideia comum que se tem dentro do esoterismo, né? Então, de que você, de acordo com as suas ações, você vai se relacionar com indivíduos que tenham os mesmos hábitos, o mesmo estado vibracional. Eu particularmente não estou colocando nada aqui como melhor ou ruim, tá? Estou dizendo que se alguém tem um jeito materialista de ser, isso é melhor ou pior. Quem é mais espiritualizado é melhor ou pior. Não, é apenas uma questão de conexão. Alan, a John eu não sei, mas eu particularmente não crio esse tipo de hierarquização. O capítulo 11 se chama O Mundo Celestial, e que ela fala que o céu é um estado mental, e nisso inclui multiplicidade. Aí isso é meio interpretativo, né? Mas, por exemplo, eu sou pagão, correto? Eu não sou cristão. Eu não sou monoteísta, eu acredito em vários deuses. Então, a minha crença em vários deuses me permite acreditar até em deuses que eu não sigo, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, eu sou telemita, eu creio
Eu adoro os deuses queméticos, os deuses egípcios, mas eu acredito também na existência dos deuses gregos, nos deuses do candomblé, dos deuses monoteístas, como o Deus do Antigo Testamento, Jesus, etc. A diferença é que eu não sigo a esses deuses. E, por consequência, por acreditar nesses deuses, porque para mim o plano espiritual é múltiplo, né? É diverso, eu acredito em vários céus. Então eu acredito no Valhalla, eu acredito no paraíso, eu acredito no céu lá dos muçulmanos, e etc. E nos vários infernos, e etc. Porque para mim, o plano espiritual, tal qual o plano material, é múltiplo, né? Então, estou relacionando aqui as minhas crenças ao que ela está falando. É lógico que para quem é monoteísta, por exemplo, né, abraâmico, cristão, judeu, muçulmano, não vai considerar isso. Eles vão considerar que a realidade deles é única, exclusiva, e que se você não está servindo aquele determinado Deus, você está condenado ao inferno, né? Bom, aí é crença de cada um, né? Cada um sabe de si, no que acredita, no que segue, etc. Isso não para mim não faz muita diferença do que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Mas tem uma animação muito interessante que eu assisti anos atrás, eu sempre gosto de recomendar essa animação, não sei se eu já recomendei aqui, porque ela exemplifica bem essa coisa da multiplicidade de existências do mundo astral, do mundo espiritual, o que seja. E aí conta a história o nome do curso se chama The Saga of Bjorn, que é sobre um viking que o sonho dele é entrar no Valhalla. E para entrar no Valhalla, para quem não é familiarizado com o contexto nórdico, você tem que morrer em guerra. Então é uma religião que preza muito pela guerra. A guerra é uma coisa a se ter como meta de vida, como filosofia de vida, né? E aí ele fica nesse objetivo, são poucos minutinhos, eu vou colocar aí na descrição o link para vocês assistirem. E aí ele fica nessa busca de batalhar, ele já tá velho, aí ele quer encontrar um guerreiro que mate ele para ele poder entrar no Valhalla e estar com os outros guerreiros vikings lá. Bom, resumindo a história, no final ele acaba salvando umas freiras, e essas freiras acabam fazendo ritos fúnebres cristãos para ele. Então ele acaba indo pro céu dos cristãos e não pro Valhalla, que era o que ele objetivava. Mas existe na animação tem tanto o Valhalla quanto o céu dos cristãos como os outros céus de outras religiões. Mas ele acaba sendo condenado ao céu dos cristãos por conta dos ritos fúnebres das freiras. Isso me lembra muito aquele trecho daquela música, né? O meu inferno é o céu, para quem não sente culpa de nada, né? Então, imagina, né? Para nós pagãos, essa ideia de céu cristão é uma coisa horrorosa, né? Porque imagina, você ficar, pelo menos no conceito popular, a ideia do céu conforme a ideia popular, você ficar no local e aqueles animaizinhos que falam, ou que me lembram muito aquelas fotos do Testemunho de Jeová, né? Todo mundo ali quietinho e vivendo na eternidade, naquele marasmo, né? Eu que sou uma pessoa que gosto de estar em movimento o tempo inteiro fazendo coisas, imagina, ficar naquele jardim sem fim, com aquele pessoal todo de branco, etc. Não. Mas aí eu vou colocar o link aí, vocês assistam, mas isso serve para exemplificar, acho que essa questão, né, da multiplicidade de céus, e que talvez isso seja de fato uma questão mental, né? Acha? Como saber? O capítulo 12 se chama Comunicação com os Mortos, e ela vem mais uma vez ressaltando sobre os riscos de estabelecer esse tipo de contato. E ela vem falando mais sobre evitar contato desnecessário com os desencarnados. O capítulo 13 se chama As Patologias da Morte, e ela vem falando sobre aquelas pessoas que não sabem que morreram, ou aquelas que sabem, mas se negam a aceitar a sua condição de desencarnados. Ela fala assim na página 102. O melhor a fazer, a menos que sejam médios experientes, é recusar qualquer tentativa de resgate para o que estão mal preparados e ir rapidamente em busca de auxílio, procurando serviços de alguma pessoa ou grupo dotados do necessário conhecimento e que tomarão a seu cargo a alma errante e ajudarão a ajustar-se e a prosseguir na jornada da morte até a luz mais plena. Pois, lembre-se disso,
Uma vez que a alma cruzou a grande linha divisória, o caminho de luz está à sua frente, não atrás. A única coisa a fazer é encorajá-la a abandonar o plano terreno e, por todos os meios a nosso alcance, impedir que tome pé naquela praia escura e escorregadia que leva às águas do Letes. Faça voltar-se e nadar para a margem oposta, quer queira, quer não. É a coisa mais caridosa a fazer, embora ela possa clamar contra isso. E o trajeto estará bem dentro de suas possibilidades, se ela ao menos tentar vencê-lo. Então, vou contar para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava aqui dormindo e aí eu acordei em catalepsia. Catalepsia é aquele estado, né, que você está com o corpo todo paralisado. E aí eu só consegui abrir o olho. E quando eu abri o olho, tinha um garoto sentado aqui na ponta da minha cama. E aí ele chorando, assim, ele não parava de chorar. E ele não falava, mas ficava chorando, e eu naquele estado horroroso, né, que você fica todo paralisado. E ele chorando, 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 e aí eu perguntava pra ele, né, mentalmente, eu falei, que é isso, que tu quer? E eu era meio moleque também, isso foi muitos anos atrás, 10 anos atrás, sei lá. Aí ele falando comigo, né, psicicamente, que ele precisava de ajuda, que ele queria minha ajuda, né, e eu falei, mas eu não posso te ajudar, né? Eu não trabalho com nada disso, amparo de pessoas mortas, nem nada disso. Você tem que procurar quem faça esse tipo de ajuda. E aí ele não falou mais nada e que só continuou chorando, e aí eu acordei de manhã. E aí, quer dizer, então é isso, né? Se você acha que você não tem condições de lidar com isso, então não faça, porque isso pode te gerar problemas. Você pode atrair esse tipo de espírito mal resolvido para perto de você, e isso pode causar problemas na tua vida no dia a dia. Então, se não é o que você trabalha, se não é a tua espiritualidade não está voltada para esse lado, né? Então não abraça a causa de espírito desencarnado. Se você for um magista, o que tu vai fazer é lidar com eles para fazer negócios, né? Pactos, trocas, e etc. Mas esse tipo de amparo, tem um monte de religiosos aí que fazem isso, né? Os kardecistas fazem muito isso, etc. Então, tenta direcionar esses seres para quem oferece esse tipo de ajuda, né? Caso você não seja a pessoa mais adequada para fazer isso, porque isso pode gerar problema. O capítulo 14 se chama As Patologias da Morte, parte 2. E aí ela vem falando sobre os casos de morte brusca, como o caso de assassinatos, etc., onde os locais onde esse tipo de coisa ocorre podem ficar impregnados com aquela energia. Aí ela fala assim na página 107. A forma ou pensamento de seu medo, porém, é outra coisa. Esta pode permanecer no lugar onde o crime ocorreu como uma imagem terrivelmente vívida na atmosfera mental do local. Se ali vier alguém cujo duplo etéreo esteja frouxamente atado, de modo que tenha alguma capacidade como médium materializador, essa forma de pensamento pode até assumir uma feição espectral e os ruídos da luta ainda poderão ser ouvidos. Entendamos claramente, porém, que a infeliz vítima de um crime não está presa à terra e não é compelida a frequentar o local de seu assassino. O que ali permanece é somente a imagem mental formulada tanto pelo assassino como pela vítima. Ninguém está sofrendo. É uma coisa alarmante e desagradável, mas não é perigosa, e pode ser rapidamente dispersada pelo uso de métodos apropriados, alguns dos quais adequados ao uso de pessoas que não sejam ocultistas treinadas. Apresento em meu livro Autodefesa Psíquica. E aí ela traz aqui um ritual para a paz da alma que passou por morte súbita ou violenta, totalmente cristão, esse ritual aqui que ela ensina, para quem é cristão e se sente à vontade e esteja passando por algum tipo desse problema, tem aqui um ritual. Bom, e além do livro aqui que ela recomenda dela própria, né? Essa questão do local, etc., as pessoas que são médiums, ou até os psicometristas, né? Pessoas que conseguem encostar em objetos e sentir as impressões energéticas daquele objeto, costumam
sentir isso com muita facilidade, né? Essa energia do local que sofreu esse tipo de impacto do assassinato de alguém, etc. Tem um programa na internet, eu descobri até por um acaso, que foi feito pelo Domingo Legal, chama Os Paranormais, que é uma competição entre médiums e religiosos para decidir quem é o melhor paranormal do Brasil. Aí tem um prêmio lá de 50 mil reais. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz para isso, dizendo, mas que absurdo, envolvendo espiritualidade com dinheiro e competição, mas espiritualidade, religião, sempre esteve envolvida com o dinheiro, ok? Essa ideia de que espiritualidade não pode estar envolvida com dinheiro é uma coisa recente. Você volta no passado, os sacerdotes, ser sacerdote de uma religião era um ofício, era uma profissão. Você ganhava dinheiro por isso. Você ganhava dinheiro para fazer ritual. Você ganhava dinheiro para etc, etc, etc. Ou seja, o sacerdote ele recebia pagamento pelas coisas que ele fazia, em muitos casos. Só com o advento do cristianismo que essa coisa ficou assim um pouco, não, você tem que fazer caridade. Mas em termos pagãos, isso sempre teve essa relação. Sempre existiu, porque se você está ali dedicando o seu tempo àquilo ali, você precisa viver, correto? Você está encarnado, você precisa viver, você precisa comer, e você precisa pagar aluguel, pagar conta, etc. Então, caridade, você faz caridade para os outros, mas quem vai fazer caridade para você? Ninguém. Então, o sacerdócio, em praticamente todas as culturas, sempre foi um ofício ao qual o indivíduo recebia por isso, ok? Então, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é cristianismo, essas ideias cristãs de caridade, etc. Outra coisa é o resto das religiões. Então, assim, esse programa é muito interessante porque ele mostra isso. Vários magistas ou pagãos, etc., disputando ali para ver quem é o melhor médium do Brasil. E aí mostra isso de forma muito nítida, a relação que algumas pessoas conseguem estabelecer com esses locais. As provas são muito bem formuladas, tem uma análise muito criteriosa em cima das provas que são apresentadas, no sentido de científica mesmo, a polícia envolvida, etc. E vale muito a pena assistir. Eu vou colocar o link aí na descrição. E eu super recomendo para quem tem dúvidas, etc., sobre essa questão de magia, espiritualidade, etc. Eu acho que esse programa pode ajudar muito a tirar muitas das dúvidas que muita gente tem. O capítulo 15 se chama Como o Adepto Enfrenta a Morte e vem falando que os adeptos, né, eles não temem a morte porque sabem que não vão estar verdadeiramente separados de seus entes queridos. E traz aqui uma descrição de como alguns adeptos, provavelmente ela e os adeptos que conviviam com ela, né, na sociedade dela, etc., faziam no momento de tomar consciência de que estavam prestes a morrer. E é assim que o livro acaba. Bom, as conclusões finais. O livro tem capítulos curtos, mas nem por isso menos interessante. Ele traz várias referências cristãs, porque John Fortune era cristã, e ele tem uma leitura bem fácil. Para quem assim é iniciante em todo esse contexto, ele vai dar uma série de referências que são referências bem gerais em termos esotéricos. É lógico que você vai ter que saber separar, né, o que é a inclinação religiosa da autora para os conceitos esotéricos gerais. Isso está misturado aqui no livro, mas dá para perceber mais ou menos a diferença, né? Porque ela vai falar de Deus, de Jesus e etc., de purgatório e de mandamento. Então, geralmente as coisas estão bem explícitas quando se trata da religião da autora. Lembrando que religião e esoterismo são coisas diferentes. Então, assim, os conceitos esotéricos, eles estão aqui na sua grande parte, né? Em grande parte. Então acho que isso aqui que é o principal que o leitor interessado deve focar, porque esses conceitos apresentados sobre o duplo etéreo, a alma, o que acontece depois da morte, etc., as energias, os riscos que se corre quando fica em contato com gente morta e tudo mais, tudo isso está colocado aqui de uma maneira simples, repito, mas nem por isso menos interessante e menos didática, né? Porque é uma característica da John Fortune a linguagem, a maneira da escrita simples, mas ela ao mesmo tempo é muito didática. Então eu particularmente sou fã
da Joe Fortune, então sempre, a cada livro novo que eu leio dela é sempre uma surpresa positiva, porque ela tem essas qualidades como escritora e como ocultista e como esoterista. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.